Olá pessoal, tudo bem? Vou falar hoje sobre o mapa do ano 5781, que é o ano que começou na Lua Nova de Libra, né? Que a gente chama de Rosh Hashanah. Então a gente diz que Rosh Hashanah é o ano novo, não o ano novo judeu, tá? Mas é quando a alma do ser humano renasce, tá? Porque foi o dia que Adão foi criado e Adão representa a alma de todos os seres humanos. Então é um ano novo. É claro que o ano novo, no final de dezembro, que praticamente quase o mundo inteiro também comemora sendo ano novo, claro que também influencia a gente, também de certa forma é um ano novo, porque quando há uma grande massa de pessoas que, né, acreditam em alguma coisa, com certeza isso tem uma influência. Então a gente analisa o mapa do ano novo em Rosh Hashanah e também, novamente, a gente vai analisar quando tiver, né, no final de dezembro, né, começo de janeiro. Mas eu vou falar então como que esse ano novo da alma, né, vai influenciar a gente, qual que são as tendências para esse ano, a partir da leitura do mapa. E existem dois mapas, tá? Existe o mapa de Rosh Hashanah e existe o mapa da entrada da abertura cósmica. São dois mapas diferentes, a gente vai fazer uma intersecção entre os dois, tá? Então eu vou falar uma intersecção entre os dois. Antes de eu começar, quero dizer que esse vídeo eu vou separar ele para não ficar tão longo, tão extenso, em algumas partes, então vai ser dividido. E eu queria dizer para vocês que quem se interessa por esse assunto, quem se interessa por Cabala, quem se interessa por espiritualidade e astrologia, para se cadastrar na minha plataforma de conteúdo exclusivo, que é através do Close Friends, está no link da minha bio, tá? Então quem se interessa por essa sabedoria, se inscreve, que eu sempre vou dar pílulas de sabedoria que são muito importantes, muito úteis, sempre vai ser relacionado com o que está acontecendo no dia ou na semana, o que tem a ver com o signo, que é justamente para a gente conseguir aplicar isso, tá? E deixar nossa consciência mais elevada para lidar com os desafios da vida, enfim, tomar decisões e muitas outras coisas. É tá super legal. Então, quem já se inscreveu, obrigada, gente, espero que vocês estejam gostando. Valeu, e quem não se inscreveu ainda, se inscrevam, porque vale a pena, tá? Não tô falando só da boca pra fora, não. Eu não estaria divulgando se eu não achasse que tivesse um grande valor, e de fato tem, tá? Bom, vamos começar então com o mapa de Rosh Hashanah. O mapa de Rosh Hashanah, uma das coisas que chama bastante atenção aqui, que é a primeira lição que eu vou falar, é que ele nasceu com ascendente em Capricórnio, tá? Lua e Sol em Virgem, na oitava casa, pegando quase na nona, e o ascendente em Capricórnio, com todos os grandes planetas em Capricórnio. A gente sabe, né? Todos os astrólogos já diziam que quando tivesse essa grande conjunção dos planetas em Capricórnio, que foi o que aconteceu no começo desse ano, alguma coisa aconteceria, a gente já sabia disso. Vocês podem assistir o meu vídeo das previsões de 2020, que está no começo aqui dos meus vídeos, e você vai ver que a gente falou sobre tudo que ia acontecer sem mencionar o Covid, porque a gente não sabia que era o Covid, apesar de estar descrevendo que o Covid ia acontecer, quais foram os efeitos do Covid. Então a gente já sabia que isso ia acontecer por causa da conjunção dos grandes planetas, que é Júpiter, Plutão e Saturno em Capricórnio, tá? Isso é muito significativo e deu no que deu, está acontecendo, né? Como que ele está se reverberando dessa forma com o Covid e todos os efeitos do Covid e tal. Então esses planetas estão no ascendente, tá? Então isso é muito importante. Vou dar uma explicadinha aqui sobre o que é o Capricórnio, né? Capricórnio é a cabra da montanha, Capricórnio é a montanha, tá? Então é tudo sobre a dificuldade, né? E os empecilhos de subir uma montanha, né? E para o Capricórnio é sobre carreira, sobre status, sobre chegar no pico, né? No topo da colina, e como isso é árduo, né? Como subir a colina a colina é árduo, né? Como isso é difícil. Então, é um planeta pesado, é um planeta de terra, né? É um planeta muito pesado. Então, desde que Plutão entrou em Capricórnio, no começo de 2000, a gente começou a ser pressionado, porque é essa pressão, né? A pressão da gente ter que subir a colina, é a pressão da dificuldade que é subir uma montanha, né? Então, todos os seres humanos começaram a ser pressionados isso foi gradativamente até chegar nesse pico agora, que foram quando todos os grandes planetas se encontraram ali, tá? Então, o que significa isso? Isso, para ser bem prático, tá? É um senso
maior do que nunca de responsabilidade individual, tá? O fato de estar na primeira casa, que é a casa do ascendente, significa que todos os seres humanos estão sendo pressionados absurdamente para tomarem responsabilidade sobre a própria vida e para tomarem responsabilidade pelo mundo. Tá? Isso é o Capricórnio na primeira casa e é uma super pressão. A gente está sendo pressionado absurdamente para se transformar. E é isso. Só que como o Capricórnio é um planeta muito físico e muito pesado, vai ser muito difícil a gente lidar com isso de uma forma física. Tá? A Cabala explica que o Capricórnio tem energia interna de água, tá? E a gente fala na astrologia convencional que ele seria um signo cardinal, né? Na Cabala a gente interpreta esse cardinal como água. Então, a energia interna de Capricórnio é água, a externa é terra, tá? Então, isso é muito significativo porque normalmente, a grande maioria dos capricornianos são muito céticos, porque é a Terra, tá? Então eles não acreditam em espiritualidade, eles não acreditam que existe uma força maior além deles, não acreditam numa energia divina, não acreditam porque são muito físicos, eles são sobre trabalho, sobre estrutura, sobre trabalhar duro e ganhar, porque eu trabalhei duro, não existe pra eles, né, não existe sorte, não existe algo que você não vê. Porque é terra, é tangível, né? Trabalho, é hard work, é subir a montanha, tarará, tarará. Mas, tá? Espiritualmente falando e cabalisticamente falando, a gente tem que acessar a água do Capricórnio, porque se a gente for só prestar atenção ou se importar apenas com o físico, que é a terra do Capricórnio, a gente tá ferrado, tá? A gente tá ferrado porque as coisas parecem muito pesadas e muito duras, né? Veja o que está acontecendo no mundo hoje, não dá pra pensar tão logicamente, porque senão fica difícil a gente ver uma saída para as coisas, né? Porque o negativo é muito forte, né? O físico é muito forte, mas a gente sabe que na Cabala que o físico é apenas 1% da realidade. E 99% é espiritual. Então, a água interna do Capricórnio é o 99% espiritual. É necessário, é preciso que a gente acesse o interno do Capricórnio, que é a água, tá? Então, como eu disse, a maioria dos capricornianos são céticos, né? Eles não acreditam em nada além do que eles veem. Porém, quando o capricorniano é espiritual, ele é o mais espiritual que tem, tá? O Capricórnio, que é regido por Saturno é o planeta mais longe que tá da Terra, né? Então, ele é muito de fato, distante da espiritualidade. Porém, quando ele é espiritual, ele é o mais espiritual, porque ele consegue acessar a água dele, que é muito forte. Por exemplo, Nostradamus, que foi um dos maiores cabalistas, astrólogos, ele era Capricórnio. Allan Kardec, que conversava com entidades espirituais, que acho que ele era espírita, né? E ele acessava, né, essa conexão aí com os mundos invisíveis. Ele também era Capricórnio. Se você falasse isso para um capricorniano comum, ele vai achar que você tá louco, tá? Porque ele está conectado só com a Terra. Mas o capricorniano espiritual, ele está conectado com a água dele. A gente precisa se conectar com a água do Capricórnio, que é a conexão com a nossa intuição, que é a nossa conexão psíquica, de conseguir ver o futuro, de conseguir ver as coisas além do que a gente vê no sistema limitado do 1%, tá? E o mapa desse ano está pedindo isso para que a gente possa ir além do físico, que é limitado, e do físico, que parece ser negativo. E isso me leva para a interpretação do outro mapa, que é quando foi a entrada da abertura cósmica, né, de Rosh Hashanah, tá? Que aqui é muito interessante porque tem um ascendente em peixes com Netuno no ascendente, tá? Isso também chama muita atenção dos astrólogos, porque Netuno é um planeta que se dá muito bem com peixes, porque ele é o segundo regente, né? O primeiro seria Júpiter, depois o Netuno, ele é um planeta que está mais longe, então a gente não fala que seria o primeiro regente de peixes, e sim Júpiter, mas ele é o segundo, tá? E ele é um planeta... Tem duas coisas aqui, tá? Tem duas coisas. Uma é
Existe um astrólogo que fez o mapa de Adão, tá? Um cálculo matemático aí que eu não saberia explicar pra vocês. Ele descobriu qual era o mapa de Adão, e Adão seria Libra com Lua em Virgem e ascendente em Peixes, tá? E que significa isso? É uma busca por sabedoria. Peixes é o último signo do zodíaco, então ele já representa